Você sabe como funciona a economia? Economia é um dos temas mais importantes de nossas vidas. Afinal, ela impacta todos os setores do mundo. Inclusive, todos nós temos uma forte opinião sobre as decisões econômicas tomadas no governo do Bolsonaro ou no governo do Lula. E discutimos sobre isso dentro de casa, nas escolas e até mesmo em uma conversa de bar. Mesmo que muitas das vezes estejamos reproduzindo o que outras pessoas falaram, sem realmente entender como a economia funciona. A ideia do vídeo é apresentar o conceito e alguns pilares importantes para o entendimento do funcionamento da economia. A palavra economia, em grego, significa administração de uma casa e, tecnicamente, é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo ser humano que visam a produção, distribuição e o consumo de bens e produtos relacionados à qualidade de vida e sobrevivência. Quaisquer atividades como essa significam o funcionamento de algum tipo de economia, desde quando uma comunidade trocou parte de sua plantação por parte de caça de uma outra comunidade há milhares de anos atrás. A existência de uma atividade econômica não depende da sua complexidade. Existe uma ótima história para entender um pouco melhor sobre isso. Vou contar para vocês. Um grupo de 10 turistas ficou preso em uma ilha remota, bem distante da costa. A ilha possuía animais, plantações e itens úteis que ajudaram eles a sobreviverem por um grande período. Com o tempo, os turistas começaram a se apossar de atividades e itens da ilha, como se esses itens e atividades fossem seus, e começaram a negociar entre si, criando uma espécie de economia na ilha, onde tudo poderia ser negociado e teria um valor. Eles utilizaram como moeda de troca as conchas grandes da ilha, porque eles repararam que existiam exatamente 100 dessas conchas dentro da ilha. Então, por exemplo, um coco custava uma concha, uma caça, um animal de caça, custavam 3 conchas. E assim, eles fizeram a economia girar dentro da ilha por um longo período, até que uma forte onda chegou na ilha trazendo mais 100 novas conchas, daquelas grandes que eles estavam usando como moeda de troca. De forma civilizada, eles decidiram dividir igualmente as conchas. E qual é a consequência disso? Como todos sabiam que todos possuíam o dobro de conchas do que eles possuíam no início, todos eles passaram a elevar os preços dos itens negociados, até que chegou no patamar de exatamente do dobro do que eles negociavam no início. Para a gente entender agora, vamos trazer essa história para dentro da nossa economia. Os ilhados são a população. Os itens negociados são a riqueza real da economia. No caso, o PIB. As conchas, claro que vocês já sabem, são a nossa moeda, o real. E a onda do mar, que trouxe mais conchas na história, é o governo. E por isso, o governo não pode imprimir mais dinheiro, porque vimos na história, se há mais dinheiro do que itens negociados em circulação, os preços desses itens aumentam, a fim de reequilibrar a economia. A história contada nos ajuda a entender um pilar fundamental para o entendimento, que é a inflação, nesse caso apresentada como inflação monetária, que, resumindo, é quando o dinheiro da população aumenta mais rápido do que a produção de itens negociados dentro do país. É a diferença entre o dinheiro em circulação e o PIB do país. E é por isso que às vezes vemos em países vizinhos um prato de almoço sendo vendido por um bolo de dinheiro. Inflação monetária é quando o seu dinheiro perde o poder de compra. E para que isso não aconteça no Brasil, existe um conselho chamado CMN, Conselho Monetário Nacional. Uma das responsabilidades desse conselho é definir uma meta de inflação para o ano. Já o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, é responsável por atingir essa meta, definida pelo CMN. E para isso, o Bacen possui alguns poderes, a fim de controlar a quantidade de crédito e dinheiro circulando dentro de um país. Um dos poderes mais fortes do Bacen é o controle da taxa Selic, que é basicamente a taxa básica de juros do nosso país. Ela influencia as taxas de juros praticadas no Brasil pelos bancos e, por consequência, impacta a todos os produtos que consumimos, além de afetar os nossos financiamentos, rendimentos, investimentos, créditos. Com a taxa básica de juros reduzida, o banco consegue liberar crédito mais barato e torna o momento ideal para compra e financiamento de itens por parte da população, estimulando o consumo, aumentando o faturamento das empresas, fazendo com que elas produzam mais itens, gerem mais empregos e assim a economia começa a gerar.
A taxa Selic também impacta o retorno dos investimentos em renda fixa, os famosos títulos públicos, como o Tesouro Selic e CDBs. Com a taxa Selic reduzida, esses investimentos rendem menos e os investidores tiram seu dinheiro da renda fixa e alocam em investimentos de iniciativa privada, como a renda variável, por exemplo, ações na Bolsa de Valores, desenvolvendo ainda mais a iniciativa privada. Outro fator que a taxa Selic baixa impacta é o valor da dívida das empresas, que por muitas das vezes é medida pela taxa Selic. Uma vez que as dívidas das empresas diminuíram e o faturamento dessas aumentou, a ação dessa empresa na Bolsa de Valores cresce também. E assim, a economia do país começa a crescer. Mas o contrário também é verdadeiro. Com uma taxa Selic alta, os bancos emprestam dinheiro com juros elevados, diminuindo a quantidade de crédito em circulação e diminuindo também, por consequência, o faturamento das empresas, forçando elas a cortarem gastos e aumentando a taxa de desemprego no nosso país. Os investidores, por sua vez, que estão vendo que a iniciativa privada está caindo, eles tiram o aporte de dinheiro da Bolsa de Valores e colocam em renda fixa, onde a taxa Selic também impacta. E no caso, como ela está alta, os juros dessa renda fixa estão elevados, desaquecendo totalmente a economia e a Bolsa de Valores cai. Viram como um simples movimento de uma taxa pode impactar e desencadear uma série de acontecimentos na economia brasileira? E concordam comigo que durante uma economia desaquecida, as pessoas de baixa renda são as que mais sofrem? Pois a classe alta, por ter dinheiro guardado, consegue se manter por mais tempo e também a chance de ser contratado novamente é bem maior. E é esse momento que o governo se beneficia para fazer grandes promessas e distribuir grandes benefícios, pois o caixa do governo está alto pelos investimentos de renda fixa estarem a todo vapor. E existem duas medidas, a de curto e longo prazo, que o governo poderia tomar. Ele poderia investir em educação, infraestrutura, gerando mais empregos a longo prazo. Ou o governo pode tomar medidas de curto prazo, como por exemplo a distribuição de benefícios e bolsas, o que não resolveria o problema, apenas retardaria. Mas pelo menos já sabemos o que acontece se o governo decidir imprimir mais dinheiro e a produção de riqueza no país não aumentar proporcionalmente. Mas aí a gente já estaria entrando em outro assunto, né, que seria a gestão governamental. Nesse vídeo conseguimos entender de forma básica o funcionamento da economia e alguns pilares importantes para o entendimento, como por exemplo a taxa Selic, o PIB, a inflação, passos importantes para o entendimento dos próximos conteúdos. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.